Bom dia, meus queridos e amados amigos e irmãos que neste momento compartilham comigo a audiência deste áudio. A paz do Senhor, que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus, do Espírito Consolador, a nossa querida avó, possa estar em cada coração e que possam terem um dia abençoado, cheio da graça, unção e virtude do Espírito Santo. Bem, irmãos, neste momento, estava há pouco imaginando, conforme todos os dias, pensando, meditando no que falar nesta manhã, sobre quem nós vamos falar, sobre quem vou meditar. E eu lembrava com muita ansiedade do amor do nosso profeta, do Santo Irmão Aldo. E ao lembrar do amor do Irmão Aldo, é muito óbvio que nós vamos lembrar também de pessoas que serviram a Jesus, que tiveram missão extraordinária, missão muito importante diante de Jesus e que estiveram também nesta terra. E eu, pensando ali, por quê, né? Eu imaginava por que sempre foi assim. O nosso Deus sempre levantou grandes profetas, grandes servos, e todos eles enfrentavam grandes dificuldades. E alguns chegou a uma condição em que Deus teve muitas vezes que encerrar a sua missão na terra. Encerrar, porque realmente não era possível. E eu me lembrava, inclusive de um assunto que meditamos já nessa semana que se passou, do profeta Moisés, que fora um deles, que o pai havia formado, levantado com o objetivo para ir lá no Egito, pegar o teu povo, libertar e levá-lo na terra prometida, a terra de Canaã, mas que não foi possível. E por que não foi possível? Pela desobediência de um povo. Nós sabemos que foi. Nós sabemos que aquele povo formava conselhos. Pessoas criavam grupos para matar o profeta. Para matar o profeta. Por quê? Por conta até de comida. A Bíblia mostra que alguns deles, ao formar o grupo, diziam: Ele nos tirou da beira das panelas de carne, de comida para trazer para morrer de fome aqui agora no meio do deserto. Então, os irmãos observem que quantos corações maus, pessoas que estiveram com um profeta, que viram Deus agir pela mão daquele profeta dele, abrir um mar, passar uma travessia a seco no meio de um mar, mas nem assim os teus corações eram convertidos. E eu pensava nisso ali agora há pouco, mas aí de repente eu me lembrei também de uma outra pessoa em que Deus teve que poupar, Deus teve que levar, porque os homens maus também não permitiam a maldade que acontecia na época dele. Não foi possível Deus manter ele aqui na terra, não. E esse homem que eu me lembrei dele, ele se chamava Enoque. Enoque era um homem que ele era corajoso demais, ele foi muito corajoso, Enoque. Todas as pessoas em volta de Enoque, no tempo de Enoque, começou a fazer coisas más, e eram coisas más, terríveis. E somente Enoque, ele não errava, ele se mantinha, ele estava realmente debaixo da bênção, da proteção de Deus, ele fazia de tudo para ele não se desviar dos caminhos dele. E ele servia a Deus, e como serviu. E eu, ao lembrar, eu fiquei meditando, mas por quê? Por que era assim? Irmãos, às vezes a gente faz a pergunta, mas a resposta já está adiante. Quem foi que fez Adão e Eva pecar? Não foi o inimigo? Com suas mentiras, com suas ilusões, com suas apresentações falsas. O que ele se tornou?
um anjo do mal, uma pessoa do mal. Então todas essas pessoas más, elas servem, elas trabalham em prol do encardido e procuram fazer só suas coisas más. São sentimentos maus, como o do ódio, do rancor, o da ira, o da inveja, e enfim, muitas outras situações. E diante desse sentimento é que vem as maldades piores ainda, ao ponto de exterminarem vida, de matarem, de brigarem, de se acabarem, enfim, só vem coisas ruins, né? Só vem isso. Agora, nós sabemos que vai chegar um dia em que Deus vai destruir o mal. Deus vai acabar com ele. A Bíblia nos deixa isso muito claro, muito claro, muito claro. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Mas quando conforme eu estava falando sobre Enoque, ele chegou um momento na vida em que ele foi corajoso demais. É por isso que eu me lembrava exatamente dele. Um dia Deus mandou um recado e disse para Enoque falar. E Enoque falou. E que recado foi esse, meu irmão? Deus falou para ele, falou, ó, virá o dia em que Deus vai destruir todos os maus. Irmãos, imaginem o quanto aquelas pessoas daquele lugar ficou irado, enraivado com Enoque. Porque Enoque falou, Enoque deu o recado de Deus. Deus um dia vai acabar com vocês tudo. Povo do mal, povo rebelde. Deus vai destruir vocês e vocês vão ver. Nossa, pensam que não fizeram um grupo para procurar matar Enoque? E como fizeram? Enoque teve que ser muito corajoso para falar isso que Deus ia fazer. Muito corajoso. Só que Deus, ele garantia, né? A vida, como sempre garantiu daqueles que lhe amam e que lhe servem. E Deus não deixou Enoque viver muito tempo. Não deixou. Não foi possível. Não tinha como. No meio de tanta gente má, como Deus pode, tanta maldade, tanta incredulidade, tanta coisa ruim, como Deus poderia deixar uma criatura que lhe servia de todo o coração, com todo o amor, porque a pessoa sofre, meu irmão. A pessoa sofre, a pessoa perece. Ela não participa do pecado da pessoa, mas ela sofre, ela se desgasta com essa situação. Aí, eu até achei engraçado, porque eu disse, né, que Deus levou logo Enoque. Só que Enoque viveu, talvez alguém pergunte, mas viveu só 365 anos? Por que eu digo aqui agora só 365 anos? Porque naquele tempo nós sabemos que os homens eram muito mais fortes, o homem vivia muito e muito e muito mais tempo. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o próprio filho de Enoque. O próprio filho de Enoque, Metusalém, viveu 969 anos. Já imaginaram? Já imaginaram? Viveu praticamente 3 vezes a vida do pai. Agora, nós sabemos que bem depois de Enoque morrer, as pessoas ficou ainda pior. E com certeza ficou pior. Deus cobra, nós sabemos disso. A Bíblia diz, naquela época eles só pensavam no que era ruim. Só pensavam no que era ruim, não pensavam em nada bom. E era o tempo todo, diz a Bíblia. A terra ficou cheia de violência naquela época, era uma violência em cima da outra. Sabem, eu vou dizer uma coisa. Havia tanta dificuldade na terra naquele tempo. E por que havia essa dificuldade já? Era porque o encardido, ele vivia achando jeito, achando forma dele introduzir o mal de maneira ainda maior, mais abundante no meio do povo dele. E é tão simples compreender isso e entender isso. Quando nós lemos Gênesis 5:21, nós já entendemos. Quando nós lemos Hebreus 11:5, também já entendemos o porquê e vemos como era a terra naquela época. Mas, conforme o assunto que eu me direcionei nessa manhã, o que foi? Foi que Deus não deu. Os irmãos viram? Precisou levar aquele seu servo. Aí eu fiquei imaginando. Eu fiquei pensando, não foi assim só com Moisés, não foi assim só com Enoque. Teve muitos outros, foi assim. E hoje, tantos séculos depois, nós lembramos o nosso querido irmão Aldo, o nosso grande profeta de Deus, que está
sempre esteve conosco, que nos ensinou, que nos moldou, que nos preparou como servos de Deus para servir a Ele nessa terra. E que nós tínhamos uma esperança tão grande de que Ele ficaria conosco até o final, como era propósito de Deus, era a ideia de Deus. Ele mostrou isso para nós muitas vezes. O nosso irmão Aldo falou isso. Mas não houve como. E quando nós falamos assim, não teve como, nós entendemos o quê? Chegou um momento em que o pai disse, não, eu preciso levar. Há muita maldade de toda sorte na terra. As pessoas mal, rebeldes, as pessoas não respeitam um profeta de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Chegou o momento em que o nosso Deus levou nosso profeta. Mas nós hoje somos felizes, somos muito felizes e ricamente abençoados. Sabem por quê? Porque esse profeta de Deus, ele foi, mas ele não foi encerrando a tua missão. Ele foi muito ao contrário de encerrar a missão. Ele foi dando o início realmente no seu glorioso ministério, sendo coroado como profeta de Deus. Ele recebeu a coroação dele. E a partir dessa coroação, por ele ser o último profeta de Deus, que Deus formou, ele continua dando-nos a bênção, dando-nos a graça e dando-nos com muito mais eficiência a sabedoria dos céus, o entendimento e a força para vencermos as lutas e dificuldades. Porque, meu irmão, minha irmã, meu caro amigo que me ouve nesta oportunidade, os senhores devem saber, se nós olharmos para o mundo, nós conseguimos compreender que a cada dia está pior, que as situações estão se complicando, que as pessoas estão se perdendo, que as pessoas estão sem direção, que as pessoas estão à deriva, como um barco à deriva no meio do mar, sem saber para que lado seguir. E por quê? Não tem um profeta. Não tem. Nós temos, nós a conhecemos beijamos tantas vezes a sua mão, recebemos tantos milagres da vida daquele profeta, ou desse profeta, o nosso santo primaz. E é por isso, meu irmão, que me veio esse desejo de te falar. Louvemos ao Senhor, a Santa Avó, a Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus, ao nosso Deus, a Jesus nosso Senhor, porque fomos alcançados na plenitude do amor de Deus e recebemos na nossa vida esse grande, glorioso profeta, Pai. Que Ele possa nos abençoar, nos guardar e nos amparar sempre. Mas creiam, tenham fé, não deixem por nada deste mundo de confiar, de crer neste profeta de Deus. E façam um aproveito precioso neste mês, o mês do grande profeta. Sejam fervorosos, busquem nele, busquem nele, busquem nele. Não se esqueçam, confiem no irmão Aldo, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Busquem a cada segundo do dia estar com Ele, para que possam serem grandemente abençoados. Fiquem todos com Deus e com a bênção desse profeta. Pastor Meira Filho.